Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Palavra Jovem. E bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos santos, iniciando com a história de Santo Antônio de Pádua, já em preparação aí para a festa de Santo Antônio no dia 13 de junho. Festa muito especial para mim, porque a paróquia da qual eu faço parte, a paróquia Basílica Santo Antônio de Pádua, tem esse grande santo como padroeiro. E para iniciarmos hoje a história de Santo Antônio, nós vamos falar um pouco sobre a sua infância. E vamos utilizar como bibliografia este livro aqui, Santo Antônio, Vida, Milagres, Culto, do Frei Basílio Rower, um livro bem antigo aí, mas que traz detalhadamente sobre a vida de Santo Antônio. Bom, Antônio de Pádua, então, ele recebe esse título, porém ele nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. E ele vem da família dos Bulhões, pelo lado paterno, e pelo lado materno de Teresa Taveira, uma grande mulher, rica de dotes, como diz a história, e diz também que ela era descendente dos cruzados, aqueles que ajudaram Dom Afonso Henrique a livrar Lisboa das mãos dos mouros. O que já trazia então para Santo Antônio este sangue daquele que defenderia a fé, daquele que levaria pessoas à conversão com a sua pregação. Mas falando então especificamente da infância de Santo Antônio, ele foi batizado na Catedral de Lisboa, na Sé, já aos 8 dias desde o seu nascimento, e ele nasceu no dia da Assunção de Nossa Senhora, o que já seria de certa forma um presságio para a grande devoção que Santo Antônio teria a Maria. E ele foi, por Teresa principalmente, piedosamente educado na fé católica e sempre tentando levar toda essa educação que ele recebia em obras. Ele sempre foi muito caridoso, tentando sempre ajudar os pobres e levar todo o amor de Deus, o amor da presença de Deus a estas pessoas. Já aos 5 anos de idade, Santo Antônio fazia voto de castidade, pois não queria se manchar pelo pecado, pela impureza. E também algo que é bem marcante na vida, toda de Santo Antônio, mas na sua infância já se iniciava, era o seu grande amor pela Eucaristia. Santo Antônio de Pádua, ele foi coroinha, acólito na Catedral da Sé de Lisboa, e lá ele demonstrava todo esse seu amor pela Santa Eucaristia. Ele amava este mistério eucarístico. E tem várias histórias de Santo Antônio na sua infância, vários milagres que ele realizou já na infância, mas tem algo bem legal e específico para trazer para vocês, que um dia Santo Antônio ele estava na Sé, orando, rezando, e ele foi visitado então pelo demônio, começou a ser tentado, e naquele momento ele desenhou uma cruz, ele fez um sinal da cruz em uma pedra. E nesse momento essa pedra ela se rompeu e ficou gravada nela o sinal da cruz que Santo Antônio havia feito. E olhando então para a cruz, ele orava, ele meditava sobre a misericórdia de Deus, e então ele foi livrado desta tentação. E esta pedra, inclusive, ela existe até hoje na catedral, ela com a marca da cruz que foi feita por Santo Antônio, essa cruz que Santo Antônio carregou ao longo de sua vida. Tanto que nós temos uma oração conhecida como a bênção de Santo Antônio, em que nos diz o seguinte: eis a cruz do Senhor, fugi inimigos todos, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Santo Antônio sempre utilizou da cruz para se livrar das tentações, para realizar os seus milagres, tanto que na imagem de Santo Antônio, quando nós olhamos para uma imagem, nós vemos ele segurando a cruz e também o livro que simboliza toda a sua ciência como doutor da igreja e assim por diante. Mas desde a infância, então, Santo Antônio já carregava consigo também esta cruz, esse poder da cruz de Jesus. Uma outra história dessa grande infância de Santo Antônio, que na época se chamava Fernando, era o nome de batismo de Santo Antônio de Pádua,
que um dia ele se encontrou com uma moça toda molhada, com as roupas molhadas e chorando muito. E foi até ela então e perguntou o que havia acontecido. Ela disse que ela estava carregando, um jarro d'água, que ela havia ido buscar água no poço, e algumas crianças jogaram pedras nesse jarro, o jarro quebrou e molhou ela toda. Então Santo Antônio, sentindo piedade daquela mulher, ele foi até onde estavam os cacos deste vaso, desse jarro, e ele foi juntando, unindo caco a caco. E quando ele finalizou essa união, o jarro estava inteiro mais uma vez, o jarro estava completo mais uma vez e próprio para uso novamente. E uma terceira história acerca de Santo Antônio: um dia o pai dele o chamou para ajudar a juntar alguns pardais que haviam invadido a quinta, o local deles. E então Fernando na época, ele volta com uma gaiola cheia dos pardais. E aí ele diz ao pai que não existe mais nenhum pardal na quinta, porque quando ele abriu a gaiola, ele simplesmente convidou para que eles adentrassem na gaiola, e eles foram. Então eles não estavam mais ali naquele lugar. Bom, estas são algumas histórias aí de Santo Antônio, que desde a sua infância já mostrava todo este teu amor por Deus, todo este amor por Nossa Senhora, e também já demonstrava toda essa força que traria também no decorrer da sua vida, se tornando um grande santo da nossa igreja. Um escritor do século XIV vai dizer as seguintes palavras sobre Fernando, que mais tarde receberia o título de Santo Antônio de Pádua. Quase desde o berço brilhava pela pureza de costumes. Embora dotado de boa inteligência, não acompanhava os de sua idade no que costumam praticar. Fugia do trato encavalheiresco do mundo, mas imitava os pais. Com grande prazer, estendia a mão para socorrer os pobres, porque desde a meninice cresceu com ele a comiseração. Frequentemente visitava igrejas e conventos, e com atenção escutava o que se dizia acerca das sagradas letras. Não se esquecia disso facilmente, escondia-o no escrínio de seu coração. Este era Fernando, a infância de Santo Antônio de Pádua, este grande santo da nossa igreja, que desde os seus primeiros anos já escutava e guardava no coração a palavra de Deus.